Muito bem. Antes de ler a Bíblia, eu quero dizer uma palavra muito rápida. O pastor, a igreja tem colocado no tema dessa mensagem, dessa conferência e das outras, de Kairós. Eu acho isso muito interessante. E o Kairós de Deus para os próximos dias é um avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo. Antes da volta de Jesus, haverá um avivamento tão poderoso e uma colheita de almas tão grande como nunca houve. Joel 2 apenas começou a se cumprir lá em Atos 2, mas não terminou, porque o texto diz que é antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou o grande e glorioso dia do Senhor. Se você me perguntar, Domingos, qual é o próximo sinal que antecede a vinda de Jesus? Eu vou te dizer, um poderoso avivamento que vai trazer para Jesus, nessa geração, 1 bilhão de vidas. 1 bilhão de vidas. Esse é o Kairós de Deus para os próximos anos. Agora, você pode fazer parte disso, ou você pode assistir isso. Depois disso, aí sim, nós teremos um tempo pesado, a grande tribulação, e Jesus voltará. Esse é o Kairós de Deus. Esse é o calendário de Deus para os próximos anos. Pode ter certeza disso. Mas eu não vou pregar sobre isso hoje. Eu vou pregar se você quer ser a resposta para essa grande colheita que vai vir. Meu assunto hoje é: Deus vai mandar um avivamento. A questão é: você quer ser a resposta para colher para Deus 1 bilhão de vidas? E para mim, se você não acredita nisso, não tem problema, a amizade é a mesma. Você vai assistir o que Deus vai fazer nos próximos dias. Eu não estou sozinho nessa crença, ela é bíblica, ela é profética, e não só os profetas do Velho Testamento, como líderes do Novo Testamento, e os profetas da igreja atual, desde 100 anos para cá, têm profetizado esse último avivamento. Diga um amém aí. Amém. Mas meu assunto é hoje: você quer ser a resposta para essa grande colheita que vai vir? Se você quiser ser a resposta, essa palavra é para você. E que se você não quiser ser a resposta, também vai ser para você. Quem sabe no final você decide ser a resposta de Deus. Então eu quero ler um texto muito conhecido. Meu tema hoje é: você é a resposta. E quando eu estiver falando você é a resposta, você vai ter que estar dizendo: eu sou a resposta. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Diga amém. Amém. Senhor, essa é a tua palavra santa, poderosa, infalível. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor aumente a tua presença manifesta nesta casa, nessa hora. E que o Senhor traga espírito de sabedoria, de revelação, e que teu Espírito fique muito à vontade em nosso meio. Sim, amado, querido Espírito Santo, faça do teu jeito e da tua maneira. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, fala conosco para a glória do Pai
Pai e do Filho. Tu és muito, muito, muito bem-vindo entre nós. Oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Vira para o seu vizinho de cadeira e fala assim com ele: você é a resposta. Esse texto é bem interessante, porque o profeta está vivendo uma semana difícil, alguns dias difíceis. Se você dá uma olhada, o texto diz: no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias tinha sido um rei muito bom, ele foi um rei muito joia, fez quase tudo certo, mas no final ele fez uma besteira. Ele foi ao templo para queimar incenso, e essa era uma função exclusiva dos sacerdotes. Embora os sacerdotes tentassem impedi-lo, ele tentou ir em frente, mas ele ficou leproso e já saiu do templo leproso. Ele terminou seus dias morando fora do palácio, leproso. E agora ele morreu. Isaías está triste. Então Isaías foi ao templo em Jerusalém, o templo de Salomão, e ele está tendo um tempo de oração lá no templo. De repente, ele teve uma visão aberta. Os olhos se abriram e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vê serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe de uma coisa, querido? Eu sei que você conhece bem esse texto, mas a Bíblia é sempre nova, e vai ter algo bem interessante, eu acredito nessa noite, para o meu e para o seu coração. Diga amém. Visão aberta. A questão, o pastor começou falando aqui que a gente precisa andar por revelação. A questão que essa geração da igreja foi se perdendo tanto, e essas últimas gerações da igreja perderam tanto essa ideia de visão, de revelação, de olhos abertos, que nem mais sabe o que é isso. A gente foi se tornando tão humanista que a gente até tem dificuldade com alguns milagres. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a gente tem vivido isso lá em Marília. Eu lembro que esse ano nós estávamos num culto, num dos cultos, e domingo eu participo diretamente, pelo menos de 3 cultos completos. Eu só não participo do primeiro, né, mas do segundo, do terceiro e do quarto eu estou lá. Eu e minha esposa, e a gente senta assim como eles estão aqui, na primeira fileira, e nós estamos lá. E eu prego no mínimo em 2 cultos por domingo. Então, normalmente eu prego lá em Marília 3 vezes por semana. Normalmente eu prego na terça e 2 vezes no domingo. Os outros, nós temos uma equipe. Nossa equipe lá, nós somos 15 casais, né, que ficam na sede. São cerca de 7.000 pessoas que a gente cuida lá na sede. Então, é bastante gente. Então, são 15 casais. 2 casais são de ministro de música e 13 casais são de pastores que estão lá me ajudando. E cada um trabalha muito, eles trabalham muito, muito. Mas eu fico lá, de manhã, de tarde, à noite. É puxado. Mas, o terceiro culto começou, eu estou te contando isso para, quem sabe, encorajar você. Eu vou voltar para o texto, fica tranquilo. E não dorme aí no escurinho do cinema não, tá bom, galera aí da galeria? Não dorme não, hein? Em nome de Jesus. E aqui na frente também. Deixa eu te contar isso, nós estamos no culto no mês de abril. Isso já aconteceu algumas vezes, várias vezes, e às vezes isso acontece, né? E nós somos uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira. Não esquece disso, é bom entender isso, tá bom? É uma convenção muito parecida com os metodistas, né? Muita coisa muito parecida, a teologia, bastante coisa parecida, né? Acho que... vamos lá. E aí, o Israel começou, aquele rapaz estava cantando, o Israel Salazar, ele cantou no Diante do Trono 10 anos, e ele canta há 10 anos, e ele é nosso ministro de música, junto com o meu genro, que é o outro ministro. O louvor começou, a equipe começou a cantar, primeira música, como eles estavam cantando aqui, segunda música. Quando começou a terceira música, irmãos, ninguém estava orando por ninguém estava colocando a mão em ninguém. As pessoas começaram a cair no auditório. E um auditório bem grande, né? Devia ter umas 1.500 pessoas, ou um pouco mais naquele culto. E as pessoas começaram a cair.
Eu olhei para o lado, cadê minha esposa? Estava no chão, tinha caído. Minha esposa é uma carioca que fez o IBE, ela é bem centrada, olhei, ela estava no chão, tinha apagado, deu perda total. Olhei para a esposa do meu pastor, tem um gringo que trabalha comigo lá desde o começo, pastor David, que chama Lena. Eu olhei, a Lena estava debaixo da primeira fileira, assim, jogada, apagada mesmo. E as pessoas na frente, elas vieram para frente, começaram a cair. E eu fiz assim para Israel: vai, não espera por mim não, fique à vontade. Depois tirei meu calçado, porque quando a presença está manifesta, o mínimo que você tem que fazer é tirar seu calçado dos pés. Subi lá e dei uma palavra rápida. E o culto acabou. Umas 9h30, esse último culto começa às 19h30, acaba 9h30. Acabou por ali, eu acho que eu acabei até antes, que eu estava com pressa, né? E terminei até antes. Aí minha esposa já estava sentada, mas muitas daquelas pessoas estavam lá, do mesmo jeito que eles tinham caído na segunda, na terceira música. Você já viu isso? As pessoas começaram a cair no meio da música, igual manga madura. Não é demônio não, irmão. E aí as pessoas começaram a chegar perto de mim e falar: pastor, você não está entendendo. Eu falei: não estou entendendo o quê? Pastor, tinha tantos anjos aqui como tinha gente aqui hoje. Eu estou falando de século 21, 2019. Eu estou citando uma experiência desse ano, mas foram várias. No meio do culto. Porque quando a gente se ajunta, quando a gente vem cultuar, a questão não é como vai ser o louvor, ou como vai ser a mensagem, é como vai ser a manifestação de Deus no meio do seu povo. A expectativa sua, sair de casa, é: o que Deus vai falar hoje? O que o Espírito Santo vai fazer hoje? E aí, várias pessoas começaram a falar comigo. Minha esposa é muito centrada, muito equilibrada, não tem nada de sensacionalismo, é muito dura, muito firme quando ela vai pregar. Ela conduz um ministério com milhares de mulheres, um ministério com 4 áreas de atuação. Ela falou: Domingos, tinha tantos anjos aqui. Eu falei: por que você caiu? Ela falou: comecei a ver os anjos, vi a presença de Deus, eu caí. Bem, mas a esposa do pastor David ficou lá. E várias pessoas ficaram no chão até umas 11 da noite. E a gente ali esperando, as pessoas esperando. Eu digo que em algumas igrejas por aí, as pessoas podem entrar de cadeira de roda e sair andando. Lá na nossa igreja, às vezes vai andando e sai de cadeira de roda. Pode acontecer normal. Um domingo normal, as pessoas entrarem andando e sair de cadeira de rodas. Verdade, tem umas 4 cadeiras já nas portas. Você vai entrar lá, você vai ver as cadeiras de roda. Você sabe: mas para que essas cadeiras de roda aí? É para servir mesmo, mas uma das funções é: se os caras caírem lá, aí os maridos, as pessoas, sei lá, as mulheres pegam, botam a cadeira de roda, levam para o carro, e levam o sujeito para casa, daquele jeito. Lá para meia-noite eles vão voltar ao normal. Ninguém morreu até hoje. E você fala: vocês buscaram isso aonde? Em lugar nenhum. Começou a acontecer, às vezes acontece, ué. O Espírito é livre, ele sopra onde quer, do jeito dele. Por isso que eu falei para vocês, eu sou um batista meio estragado, então, vocês... Estou contando uma história. Aí, deu 11 horas, nós ajudamos a tirar a Lena, e o marido colocou no carro, levou para o apartamento. Eu não sei como que ele subiu no apartamento, né, com ela, porque ele estava sozinho. Mas eu não vi mais aquela senhora, que é amiga minha há 24 anos, e que não tem nenhum sensacionalismo. Mas na sexta-feira ela foi ao escritório. A gente dá expediente do escritório todo dia. Nós temos muitos escritórios. Lá onde tem o prédio do escritório, acho que são uns 14 escritórios separados. Cada um tem o seu escritório por aí, e tem mais 2 lá no outro templo. E assim, a gente fica lá. Ela foi lá, e eu brinquei com ela. Falei: o que você ficou fazendo embaixo do banco lá até 11 da noite? O que você estava fazendo lá? Ela olhou para mim e começou a chorar. Falou: você não está entendendo. O que não estava entendendo era eu, né? Você não está entendendo. Falei: o que aconteceu? Ela falou: na oração antes,
que ia começar o culto, tem oração antes de começar o culto, tem oração das mulheres, tem oração dos homens. Ela disse na oração antes de começar o culto, ela disse que olhou para o Senhor e falou: Senhor, eu estou tão cansada. E ela disse: eu nunca vi anjos, eu queria ver anjos hoje. E aí ela contou a seguinte história, que na segunda música, quando ela levantou os braços para adorar, vieram 2 anjos gigantes, um pegou de um lado, outro do outro, e levaram ela. E ela começou a olhar para o corpo dela aqui, ela subindo e olhando para o corpo lá. E então eu fiz um teste com ela. Bom, eles te levaram lá no céu? Ela falou: levaram. E eu falei: e o que os anjos estavam cantando? E ela disse exatamente isso: Santo, Santo, Santo. E eu disse: então me fala uma coisa, como é que era lá? E ela começou a escrever algumas coisas. E aí depois ela disse: eu não queria mais voltar, mas eu ouvi uma voz assim: seu propósito ainda não terminou. Quando você vier para cá, vem com a expectativa, o que o papai vai se manifestar. Se você quiser, você vai ter fortes experiências, grande experiência com Deus. Isso é para os filhos de Deus também desta geração. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos terão visões, vossos velhos sonharão, vossos jovens profetizarão. Eu só falei isso porque tem a ver com o que Isaías viu. Porque às vezes a gente vê essa experiência de Isaías, a gente fala: mas está tão longe de mim. Eu quero dizer, não está tão longe. Você pode ter essa experiência hoje, basta você ser íntimo de Deus. Mas meu assunto aqui hoje não é experiência, meu assunto é você, é a resposta. Quando Isaías tem essa visão dos serafins cobrindo o rosto e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, ele olha para si mesmo e ele diz: ai de mim. Ele diz: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ele agora está dizendo, pensando: eu vou morrer. Então a visão passa da glória do céu, do Senhor assentado, e agora não é mais lá, agora um serafim está diante dele, no templo em Jerusalém, no templo de Salomão, e o serafim vai até o altar, que ficava aceso, que não podia se apagar, tirou do altar uma brasa viva, foi com ela até Isaías, tocou nos lábios dele e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E quando ele se sente perdoado, ele ouve a voz do Senhor fazendo uma pergunta ou duas, uma pergunta conjunta ou duas perguntas. E as perguntas, se for duas, é assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele agora se sente perdoado, então é aí que ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. E eu quero construir a nossa mensagem a partir dessa frase: eis-me aqui, envia-me. Porque essas mesmas perguntas do Senhor, elas ecoam em todas as gerações da igreja. Em todas as gerações. E para todas as gerações, o Senhor Deus precisa ter os seus representantes na terra. Quando Isaías disse: eis-me aqui, envia-me, ele estava dizendo: eu sou a resposta de Deus para a minha geração. Dá um amém aí, meu irmão. Vamos fazer um acordo? A adoração é conjunto. Eu vou dar o melhor na minha pregação, você vai dar o melhor na sua adoração aí. Porque a gente não adora só quando está cantando. Louvor é uma pequena parte da adoração. A gente adora também quando a gente está ouvindo a palavra. Amém? Quando Isaías disse: eis-me aqui, envia-me, ele está dizendo: eu sou a resposta de Deus para a minha geração. Ele está dizendo: eu vou viver como representante de Deus na terra. Quando ele diz: eis-me aqui, ele está dizendo: eu sou o mensageiro da parte de Deus para o seu povo. Quando ele diz: eis-me aqui, ele está dizendo: a partir de hoje, eu vou viver como porta-voz do céu na terra. E como eu disse, essas mesmas perguntas: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Elas estão de pé hoje.
E se hoje você responder ao final dessa mensagem, eu sou a resposta para a minha geração, se você responder isso hoje, você vai estar dizendo, a partir de hoje, eu vou viver na terra como embaixador de Cristo entre os homens. E a Bíblia diz exatamente isso em 2 Coríntios 5:20, que nós somos embaixadores de Cristo. Diga amém. E como embaixador, você vai ser a resposta do céu para a sua geração, para a nossa nação. Eu quero começar dizendo a você, eu não sou calvinista, eu respeito muitos presbiterianos, eu discipulo um pastor presbiteriano que é um dos tops dessa nação, uma igreja com milhares de membros, sou discipulador dele há uns 6 anos, nunca perguntei a ele sobre calvinista, ele nunca me perguntou sobre outras coisas também, e a gente caminha junto, eu recebo pastores de todas as denominações, mas eu não sou calvinista, tá? Porque eu vou dizer algumas coisas agora que parece calvinismo, mas não é. É propósito eterno. Eu não sou calvinista, mas eu acredito no propósito eterno de Deus. E eu quero começar dizendo a você hoje, que Deus escolheu você, muito antes de você existir. Muito antes de você nascer, Deus estabeleceu um propósito eterno para a sua vida. E quero dizer a você, você só vai ser plenamente feliz, plenamente realizado, quando você estiver cumprindo o propósito eterno que causou a tua existência. Amém? Então deixa eu te explicar isso. Um dia Deus chamou um jovenzinho para ser profeta, Jeremias. Ele disse, Jeremias, eu quero que você seja profeta. E Jeremias olha para Deus e fala assim, Deus, não dá. Eu não passo de uma criança, eu não passo de um menino. E aí Deus disse 2 coisas para Jeremias que eu quero dizer a você, e depois eu quero te explicar uma coisa interessante. Jeremias capítulo 1, verso 5, o Senhor Deus olhou para Jeremias e disse assim, é bem interessante, Jeremias 1, 5, ele diz, antes, Deus está falando, antes que eu, Deus, esse eu aí é Deus, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olha o que Deus está dizendo, Jeremias, eu te conheço muito antes de você ser um embrião no ventre da sua mamãe. E mais, Jeremias, antes que você nascesse, eu te consagrei e te constituí profeta para as nações. O que Deus está dizendo para Jeremias é o seguinte, Jeremias, você só existe porque eu quis que você existisse. E você só existe porque lá na eternidade eu estabeleci um propósito. E o propósito que causou a tua existência é maior do que você. E ele diz, você existe para cumprir o meu propósito. E eu quero dizer para você, você só existe porque Deus quis que você existisse. Você pode achar que é resultado só da união do papai e da mamãe. E eu estou aqui para te dizer, não. Você é resultado de um projeto eterno. De um propósito eterno que causou a tua existência. Aliás, você é amado com amor eterno. Desde a eternidade, o papai te ama. Diga amém. Aí Jeremias foi, porque Deus disse, eu te escolhi antes de você ser formado. Eu te conheço de lá. De onde é que Deus conhecia Jeremias? Da onde? Deixa eu te explicar. É que o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Você é dicotomista ou tri? Te peguei agora. Tri? Se for tri, fica fácil. Você é tri? Então tá bom. Então nós estamos em casa. Eu falei que a teologia é parecida. Então, eu sou tricotomista. Então, o tricotomista cria assim, o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O espírito é a sua consciência, a alma é o seu intelecto, sua vontade e as suas emoções. E o corpo é o envelope que está aí, ó. Isso que você está olhando aí para o seu irmãozinho de cadeira, isso aqui é só envelope. É só envelope. O seu verdadeiro eu, o seu espírito. De onde é que Deus conhecia Jeremias? Porque o espírito foi Deus que o deu. Eclesiastes diz que na hora da morte, o corpo vai para o pó da terra, mas o espírito vai a Deus. Mas não significa que vai morar com Deus.
Vai a Deus, ao homem está decretado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vai morar com Deus se serviu a Jesus. Se não serviu a Jesus, vai para o Beleléu e de lá vai para o Tacho. É o lago de fogo que eu estou chamando de Tacho. Então presta atenção nisso. Agora eu vou te dizer uma coisa, que depois, se ele achar que é heresia, ele corrige para você. E você que é da outra igreja, você corrige. Mas eu fico imaginando algo muito interessante. Quando eu estou dizendo isso para você, quando Deus disse isso para Jeremias, isso me traz na memória algo muito sério. É como se Deus, e eu acredito que Ele teve, é como se Deus, antes de te mandasse para esse mundo, tivesse tido uma conversinha com o teu espírito. Você quer que eu te traduza mais ou menos o que Deus disse para você, quando você era apenas um espírito eterno, criado por Deus lá, antes de ser enviado? Você quer que eu te diga alguma coisa que Deus te disse? Você está aberto para ouvir? Não foi coisa feia, não, foi coisa boa. Eu vou te dizer algumas coisas que eu creio que Deus falou com o teu espírito. Porque você esqueceu, então eu vim te trazer isso à memória hoje. Primeiro, eu creio que Deus olhou para o teu espírito, antes de você ser um embrião, Ele olhou e disse assim, mais ou menos assim, é como se Ele dissesse, mais ou menos assim, filho, vai lá na terra e cumpre o meu chamado para a tua geração. Filho, desce lá e cumpre o meu propósito eterno que está causando a tua existência. É como se Deus dissesse, filho, vai lá na terra e viva na tua geração de acordo com o padrão do céu. É como se Deus dissesse, filho, desce lá e viva na terra de acordo com os valores e os princípios da minha palavra. Vai lá e vive de acordo com os valores do céu. Desce lá, filho, e viva na terra de acordo com a cultura do céu. Vai lá e fala a linguagem do céu. É como se Deus dissesse, filho, desce lá e seja a minha voz. Seja a minha voz naquela sociedade. Seja o meu mensageiro. Desce lá, filho. E no poder do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus, destrói as obras do diabo. Agora eu vou falar uma linguagem que os jovens vão entender. E se os jovens aqui forem avivados, eles vão dar um glória a Deus bem alto. Porque se não der, aí fica feio. Os jovens da minha igreja são bem avivados, eles estão para cima. E aqui nessa igreja tem liberdade, que eu escutei até o pastor ali no reteté. Jovem, adolescente, prega essa palavra. Deus olhou para você. Eu vou falar a linguagem do jovem agora, os ouvidos dos adultos agora só escuta, tá? Eu convivo com jovens direto e eu gosto muito porque me renova. Eu estava falando isso hoje com o pastor. Metade da minha equipe é bem jovem e eu discipulo eles toda quarta-feira. Eu tenho um horário com eles toda quarta, com os pastores e os líderes jovens, exatamente, e eles são cheios de ideias e a gente brinca muito e é muito legal. Então, jovem, presta atenção, vou te falar a verdade, você vai entender o que eu vou te dizer. Deus olhou para você, jovem, lá na eternidade e falou assim, filho, desce lá e arrasa. Vai lá e arrasa. Vai lá e faz a diferença. Desce lá e tenha coragem de ser diferente. E tenha coragem de viver de forma diferente. Não seja mais um, seja um. Amém? Ou seja, eu não estou dizendo que você tem que ser um pastor com o microfone na mão, não. Eu não vim aqui te dizer isso. Eu vim aqui te dizer que se você hoje disser, eis-me aqui, envia-me, você vai estar dizendo para Deus, Deus, eu sou a resposta para a restauração da família. Eu sou a resposta para ser tua voz lá na escola, na faculdade, na educação. Eu sou a tua voz para fazer a diferença na igreja, no meio religioso que está tão deturpado. Eu sou a tua voz no meio da comunicação. Deus, eu vou ser a tua voz lá na política, naquele mundo sujo e corrupto. Eu vou viver como sal e luz.
Se você hoje disser, eu sou a resposta, você vai estar dizendo, Deus, eu vou ser a resposta lá no meio dos médicos, no hospital, na medicina, aonde o Senhor me levar, eu vou ser a resposta. Se você hoje disser, eis-me aqui, envia-me, você vai estar dizendo para Deus, Deus, eu vou ser a tua resposta no mundo das artes. Que a gente às vezes deixou de lado. Deus, eu vou ser a resposta do Senhor na justiça do meu país. Que está todo mundo revoltado com o que aconteceu semana passada. Então não fica brigando com a TV. Faz direito, faz um mestrado, faz doutorado, corra atrás. Vai lá e seja a resposta do céu para a nossa justiça. Se você disser, eu sou a resposta, você vai dizer, eu também quero ser a resposta na economia, no mundo da economia do meu país, na tecnologia, eu vou ser a resposta no mundo corporativo, aonde o Senhor me levar, eu vou ser a tua luz e a tua voz. Eu vou ser uma extensão das mãos de Jesus. Eu vou ser uma extensão da voz de Jesus. Eu vou ser uma extensão dos pés de Jesus. Onde eu chegar, Jesus se manifestará. Porque eu vou manifestar Jesus, porque eu sou um com Ele. Isso significa ser resposta. Bem, até aqui foi a introdução. Deixa eu dizer, eu vou a partir de agora enumerar 4 exemplos. Eu vou ser bem rápido mesmo. Eu vou dar 4 exemplos, 2, 3 da Bíblia e 2 da história da igreja, e a gente passa a régua hoje à noite. Estão comigo aí? Vocês aguentam? 4 exemplos. Vou dar um exemplo para você entender. Num período em que Israel, o reino do norte, as 10 tribos do norte, tinham se poluído, e estavam como rei Acabe e Jezabel, num dia de escuridão espiritual tão terrível, numa das maiores crises de Israel, reino do norte, lá no sul era Judá e Benjamim, você sabe disso, em que o palácio de Acabe e Jezabel patrocinavam 850 missionários do mal. Sabia que o palácio de Acabe e Jezabel se tornou uma agência missionária maligna? Porque o palácio de Acabe e Jezabel sustentavam 450 profetas para promover o baalismo, ou seja, para tentar varrer a fé em Yahvé e para ficar só com adoração a Baal, que era o Deus da chuva e da fertilidade. Lembra disso? O palácio é que sustentava esses 450 profetas. E o palácio também sustentava 400 profetas para promover a idolatria. Pois bem, a escuridão espiritual reinava em Israel, o reino do norte. E quando Deus precisou de alguém para mudar a realidade daquela nação, Elias foi a resposta. Diga comigo, Elias foi a resposta. Elias era nascido numa cidadezinha que não era nem cidade, uma vila, numa região chamada Tisbé, próximo àquela região de Gileade, uma região de uma aldeia chamada Tisbé, uma pequena vila chamada Tisbé. E esse jovem sai de Tisbé, ele foi lá em Samaria, colocou o dedo bem diante do rosto do Acabe e disse: assim diz o Senhor, diante de cuja face eu estou, pelos próximos anos não haverá chuva e nem orvalho, a não ser mediante a minha palavra. Olha a ousadia desse jovem, ele diz, não vai haver chuva e nem orvalho. Ele está dizendo, eu estou suspendendo a chuva e eu estou suspendendo o orvalho que cai à noite. Ele diz, nem chuva e nem orvalho. E ele não disse, a não ser quando Deus falar de novo. Ele não disse isso. Eu estou mencionando 1 Reis 17:1. Ele disse, a não ser mediante a minha palavra. Sabe o que ele está dizendo? Estou fechando o céu, estou colocando a chave no meu bolso, e só vai chover quando eu tirar a chave. Hoje, Deus precisa de gente ousada assim. Gente corajosa. Jovens corajosos, gente que crê em milagres, gente que crê no sobrenatural, gente que não tem medo de orar por enfermos, gente que não tem medo de expulsar demônios, gente que não tem medo de encarar aquilo que parece impossível. Diga amém. Uma geração que confia em Deus e somente nele.
E você sabe o que aconteceu? Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, o que Elias estava dizendo era assim, preste atenção nisso daí. O que Elias estava dizendo assim, vocês não instituíram Baal como Deus da nação? Vocês instituíram. Vocês mataram os profetas. Então, em nome do Deus do céu, eu estou suspendendo a chuva e o orvalho. Podem clamar ao seu Deus. Vamos ver se ele vai fazer chover. E aí a prova de que Baal não era Deus é que eles clamaram 3 anos e meio. E não houve chuva e nem orvalho. Porque um homem encarou 450 profetas. Um homem disse, assim diz o Senhor. Sabe o que é um profeta? Um profeta não é esses caras ou essas mulheres que ficam dando profetada na casa só para tirar oferta de gente rica, que fica falando aquilo que você quer ouvir, que não corrige o pecado. Se você for ouvir alguém e o cara ou a mulher falar assim, não, eu sinto, você já pode sair de perto, chuta que é laço. Verdade. Aquilo que você está esperando vai acontecer, pode chutar, é laço. Sabe o que é um profeta? Ou uma profetisa? Vou dar uma frase para você botar no seu Instagram. De verdade, coloca. Um profeta é a voz do céu na terra. Um profeta, vou dizer melhor, é a voz de Deus entre os homens. Um profeta é a voz de Deus para os homens e entre os homens. É alguém que diz, assim diz o Senhor, e acontece. Sabe o que é um intercessor? Vou fazer um trocadilho agora e você vai entender. Então, um profeta é a voz de Deus para os homens, é a voz do céu na terra. Um intercessor é a voz dos homens diante do trono. Vou repetir, um profeta é a voz de Deus entre os homens, e o intercessor é a voz dos homens no céu. E nós precisamos na igreja de hoje de profetas e de intercessores. Aliás, Elias só disse assim diz o Senhor, porque primeiramente ele era um homem de oração. Então, ele suspendeu a chuva. E o Deus, falso Deus da chuva, não conseguiu mandar nenhuma chuva e nenhuma gota de orvalho em 3 anos e meio. Você sabe o que acontece quando ele reaparece? Ele chama os profetas de Baal para o Monte Carmelo, com ordem do rei, e o rei estava lá, o rei Acabe, e os líderes, os ministros e a corte estava toda lá, e o Elias começa a falar com eles, pode orar, e os caras ficam lá das 9 da manhã até quase 3 da tarde, e Elias está zombando deles, e não aconteceu nada. E Elias fez uma oração de 30 segundos, e o fogo caiu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e evaporou a água. Você sabe disso? Amém? Então todo o povo caiu por terra, todo o povo se ajoelhou, ali estavam as autoridades, dizendo em alta voz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, naquele dia, a nação voltou-se para Deus, e o baalismo levou um golpe fatal, porque Elias falou, agora mata os profetas. Os caras aqui instituíram isso, e eles foram mortos, e Jeú terminou o serviço com os profetas de Baal. O baalismo foi varrido por Elias e Jeú. Diga amém. Diga comigo, Elias foi a resposta. Fala como quem crê, Elias foi a resposta. A questão é, você quer ser a resposta para essa geração? Tem tanta gente pregando tantas outras coisas, tem tanta coisa acontecendo, tanta afronta à fé e à família. Você quer ser a resposta? Você quer ser a resposta? A gente fala de Elias, mas os pais dele foram fantásticos, porque Elias significa, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esses pais foram corajosos demais, porque nesse período dessa escuridão toda, nasce o filho. E o filho que nasce, o que eles colocam? Elias. E aí eu quero desafiar os pais a serem resposta como os pais de Elias. Olha para mim, olha, isso é muito interessante. Muito interessante. Imagina, Elias está lá, garotinho, brincando. E a mãe dele falava assim,
Só o Senhor é Deus. Está na hora de ir para a escola. Só o Senhor é Deus, está na hora de almoçar. Só o Senhor é Deus, está na hora de dormir. E a professora está lá fazendo a chamada e de repente ela tem que parar e falar: só o Senhor é Deus. E ele diz: presente. O nome foi profético. E a profecia dos pais aconteceu no Carmelo. Cumpriu-se quando o povo se ajoelhou e gritou: só o Senhor é Deus. Agora está cheio de pai evangélico que fica botando o nome no filho, nome de artista famoso, nome de jogador, nome não sei de quanto, tem não sei quantos Neymar por aí. Vai dar o quê? Nada. Robinho, não sei o quê. Teve um que gritou ali: vai cair muito, né? Então, meu querido, para com isso. Seja profeta. Diga amém. Levante filhos para ser a resposta para a nossa nação. Diga amém. Ser cristão não é você ficar dentro de uma igreja simplesmente assistindo o culto. É você ser profeta para a nação. Diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Agora eu quero falar para as mulheres um pouquinho, porque se eu falei de um homem, eu quero falar de uma mulher, de uma moça. Presta atenção nisso. Eu gosto muito da história dessa moça. Sabe por quê? Ela era órfã de pai, órfã de mãe e era escrava. Imagina, eu vejo mocinha o tempo todo revoltada com o pai e com a mãe, porque não tem o celular da hora, porque não tem o tênis da hora, porque não comprou aquela coisa, aquela roupa da moda na hora que saiu lá no shopping, e bate o pé, bate porta, e fica de bico, e faz besteira. Agora imagine você, moça, olha para mim, se você fosse órfã de pai, órfã de mãe, e escrava e criada por um tio. Num outro país, e não fosse nem no seu país. Imagina, se hoje você ficasse órfão, perdesse seu papai, perdesse sua mamãe, fosse levada como escrava, e você fosse levado para um país que você nem falava a língua. Você tem que aprender a língua e tem que conviver lá. Mas aí tem um concurso para a rainha. E o tio fala: você vai. E ela fala: eu vou. Imagina um enredo desse, de escrava a rainha. Cadê o glória a Deus e das mulheres? Se parasse aí já estaria bom demais. Porque ela se tornou rainha do Império Medo-Persa, que governava sobre 127 povos, 127 nações, da Índia até a Etiópia. Pode ler o livro de Esther, 2 vezes você vai encontrar essa informação, que esse império que substitui o Império Babilônico, governava da Índia até a Etiópia, e ela se torna simplesmente rainha do império que governava o mundo da época. Mas isso não é o que eu estou falando, não é só isso que eu quero falar. Eu quero dizer que Deus precisou de alguém que livrasse o povo de Israel do extermínio. Esther foi a resposta. Um homem chamado Amã, primeiro-ministro desse império, com raiva de Mardoqueu, ele fez um projeto de lei e levou para o rei Assuero sancionar. O rei nem leu, sancionou, e foi lá e selou que não podia ser mudado. De que no dia 13 ou 14 de dezembro daquele ano, os judeus dessas 127 nações seriam eliminados, todos. O primeiro cara que quis eliminar judeus da face da terra não foi Hitler, foi Amã. E o projeto era para eliminar mesmo. Agora, quem estava por trás desse projeto? Satanás. Porque se ele eliminasse os judeus, exterminasse os judeus, ele adiaria o projeto da vinda do Messias. Tinha que começar tudo de novo. Mas o que acontece? Alguém foi a resposta. O Mardoqueu fica sabendo dessa lei, que agora não era mais um projeto, estava sancionado, e da data do extermínio. Pastor, está na hora de encerrar? Até mais um pouco. Pode continuar mais um pouco? Mardoqueu fica sabendo, e o que ele faz? Ele olha, ele manda avisar a Esther. E a Esther fala assim para suas moças, e manda avisar os judeus de Suzã, capital de verão do Império Medo-Persa. Diz: nós vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Depois eu vou me apresentar ao rei, ainda que numa época. E ela disse: se eu morrer, morri.
Mas Mardoqueu olha para ela e diz: quem sabe foi para um tempo como esse que você foi levantada. Aí ela entende o propósito, que ela estava no posto, não era simplesmente para ter um nome de rainha, mas que ela estava lá, porque ela seria usada para livrar o seu povo do extermínio. Então, antes você sabe o que acontece, ela se apresenta, o rei estende o cetro, tudo certo, ela revela, o Amã é enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai, sua família também. E agora outro projeto foi sancionado. E os carteiros tinham que correr de cavalo e rápido para levar nesses 127 povos, essas 127 nações, de que naquele dia os judeus poderiam se vingar dos seus inimigos. E os judeus, ao invés de serem mortos, eles se vingaram. Eu vou a Israel todo ano. Sexta-feira mesmo estou saindo com mais uma caravana. Agora, sexta-feira, está bem aí. Por isso que eu vou embora amanhã à noite, para ficar a quinta lá um pouquinho, porque sexta a gente vai com mais uma caravana. Todo ano eu levo uma caravana a Israel. Mas se você for a Israel em dezembro, você vai ver uma semana de festa até hoje, chamada Festa do Purim. Porque uma moça foi a resposta para que uma nação não fosse exterminada. Diga amém. A questão hoje é, milhões de pessoas agora mesmo estão caminhando para o inferno a passos largos. E a pergunta é, como eles vão se converter se alguém não pregar? Paulo pergunta em Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E a pergunta de Deus é, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Hoje nós não temos gente sendo apenas exterminada, nós temos bilhões de pessoas. Os cristãos da face da terra somos 2 bilhões e 300 milhões de habitantes. 2 bilhões e 300 milhões de pessoas, desculpe, de cristãos. Desses, 1 bilhão, um pouco mais é católico. E desses 1 bilhão que sobra para nós evangélicos, boa parte são cristãos nominais, que não são sal e nem luz e que não faz nenhuma diferença. E nós temos mais de 5 bilhões de pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Quem vai ser a resposta para essas pessoas? Eu pergunto, tem alguém aqui hoje que quer ser a resposta do céu para que essas pessoas ouçam? Terceiro lugar, terceiro exemplo que quero dar, e é bem rápido, eu estou passando muito rápido. Um dia Deus precisou de uma moça, e eu quero falar de uma moça, de novo, agora outra moça. Deus precisou de uma moça que fosse a mãe, segundo a carne, de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Maria foi a resposta. E atenção, moças, ela só foi a resposta porque ela tinha um estilo de vida santo. E porque ela tinha um estilo de vida santo, Deus olhou para ela e Deus se agradou daquele estilo de vida. Por isso ela foi escolhida. A questão é, tem alguém que quer ser a resposta? Eu comecei falando de um avivamento que vai vir. E vai vir. Você quer ser a resposta? Hoje nós não precisamos, Jesus não precisa de alguém para ser mãe. Só era uma. Mas Jesus precisa de gente que anuncia a segunda vinda dele. De gente que se levante e volte a crer na segunda vinda de Jesus. Que a igreja deixou de lado. E que ele vai voltar a qualquer momento. Diga amém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Então, ela foi a resposta. E como é que ela foi a resposta? O anjo Gabriel foi até ela e disse, olha, você foi agraciada. Deus gostou de você, seu estilo de vida é santo. E você vai ser a mãe de Salvador. Ela disse, como é que vai ser isso? Nunca tive relação sexual com homem nenhum. Ele disse, não, vai ser diferente. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o que vai nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus.
Aí ele dá uma notícia que Isabel estava grávida, e o anjo fala assim para ela, olha para mim, o anjo falou assim para aquela moça, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Maria podia ter dito assim para o anjo, olha, se fosse uma de vocês, espera aí, eu vou consultar meus amigas da rede social, para ver o que elas acham. Seu anjo, espera aí um pouquinho, amanhã de manhã, está de noite, amanhã vou ter uma reunião com meus pais, depois eu te respondo, se eu volto amanhã que eu te respondo. Eu vou falar com o meu pastor, e depende, eu ver o que ele acha. Ela falou isso? Eu fico pensando numa moça simples, pobre, sendo colocada no maior projeto da história da humanidade, que é a história da salvação. Ela não consulta o pai, ela não consulta a mãe, ela não consulta ninguém. Quando o anjo falou para ela, você vai ser mãe, o Espírito do Senhor vai fazer isso na sua vida. Sabe o que ela disse? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, segundo a tua palavra. Se cumpra em mim segundo a tua palavra. Eu fico pensando que ela se ajoelhou para dizer isso. Aqui está a serva do Senhor. Ela não consultou ninguém. Ela é uma jovem simples, pobre. Ela só disse, aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Estava confirmado. Deixa eu pegar isso, pensando na Maria um pouquinho. Pensando em Jesus. Você sabe por que você é salvo? Você sabe por que você é salvo? Não vou botar em dúvida a tua salvação, não. Fica tranquilo. Mas você sabe, se hoje eu pegasse agora o microfone, fosse até você e falar, por que você é salvo? Talvez alguns respondessem, não, é que eu vim na igreja, o pastor pregou, fez o apelo, quem quer aceitar Jesus, eu levantei a mão e tal, e frequentei aquela classe, não tem aquele nome não, né? A integração melhorou, para catecúmenos, a integração mudou muito, hein? Nem o professor sabia falar o nome da classe. Não, eu fui lá, para começar, não existe aceitar Jesus. Vou repetir, não existe aceitar Jesus. Aceitar Jesus é a história dos pregadores norte-americanos de 50 anos para cá. Sabia que os pais da igreja os apóstolos nunca pregaram isso? Os pais da igreja nunca pregaram sobre aceitar Jesus. É coisa de 50 anos para cá, para facilitar a mensagem, vem um cara dar um testemunho num jantar, ou um pastor prega e fala, quem quer aceitar Jesus? Isso não existe. Jesus não é um velhinho, tadinho dele, depressivo do lado de fora, no frio, caindo a garoa daqui, que se você não aceitar ele, vai ficar depressivo lá do lado de fora. Não, não, Jesus é o Rei da glória, é o Senhor da história, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. É Deus Criador, é Deus sustentador de tudo que existe. Então pode trocar essa historinha de aceitar Jesus, você se rende a Ele, você se entrega a Ele, Ele decide se Ele te aceita ou não. Porque Ele é Senhor. É Ele que decide. Nós temos uma promessa dEle, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Essa é a única segurança que nós temos. Mas Ele é Senhor. Como é que Ele decide? Se o seu coração for honesto, você é aceito. Se você estiver fazendo uma decisão de capa, você vai ficar fora, amigo. Amém ou não amém? Amém. Então, por que você é salvo? É porque você frequenta a igreja metodista, a catedral? É porque você frequenta a igreja da bispa? Não. Peguei no pego, vai pegar esse negócio agora, vai pegar. Já pegou. Estou brincando. Estou brincando. Porque você é salvo. Porque você frequenta a catedral metodista? Também não. Porque você é presbiteriano, batista, assembleano, sei lá o quê? Não, essas placas são coisas dos homens. Eu vou te dizer porque você é salvo. E quando eu te disser,
Você vai ter que se alegrar muito com essa notícia. Sabe por que você é salvo? Eu vou te explicar e depois eu te falo 2 histórias e a gente passou a régua aqui hoje à noite, tá bom? E amanhã tem mais. E vocês vão beber de balde com o Carlitão amanhã, nesse horário. Pode ter certeza. Se eu fosse você, não faltava não. O Carlito é meu brother, amigão, nós somos aliançados. Sabe por que você é salvo? Eu vou te explicar. É porque um dia a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles sempre existiram, eles se movem de eternidade a eternidade. Vou te dizer, estou te respondendo porque você é salvo. Lá na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus disse, eu vou criar o homem. Mas o homem vai pecar. E eu preciso enviar um. Eu fico pensando, vamos humanizar bem o papo aqui, tá? Vamos traçar uma... Olha lá. Vamos humanizar essa conversa. Um de nós precisa descer. Jesus olha para o Pai e diz, eis-me aqui, envia-me. Agora, quando chega a plenitude dos tempos, o Pai diz, está na hora de enviar o Salvador. E Jesus disse, eis-me aqui, envia-me. Eu estou te respondendo porque você é salvo, meu irmão. Em nome de Jesus, entenda isso de uma vez para sempre. Aí Jesus disse para o Pai e para o Espírito, eis-me aqui, envia-me. E o Pai olha para ele, mas você é Deus Criador, você vai ter que tirar sua capa de Deus. Você vai ter que abrir mão da sua posição à minha direita. Eis-me aqui, envia-me. É a resposta de Jesus. Você, como Criador, vai virar um embrião no ventre daquela moça lá. E ele diz, eis-me aqui, envia-me. Você vai ficar 9 meses no ventre daquela moça. Eis-me aqui, envia-me. Você vai nascer como qualquer criança pobre em Belém da Judeia. E Jesus diz, eis-me aqui, envia-me. Você vai crescer como qualquer criança, passando dificuldade. E Jesus olha para o Pai e diz, eis-me aqui, envia-me. Você vai ficar 30 anos sem poder fazer nada do teu ministério. Você vai ver endemoniado, cego, gente morrer. Você vai ver aleijado. Você não vai poder fazer nada. Você tem que ficar quieto até a hora certa. E ele diz, eis-me aqui, envia-me. Depois você vai ter um ministério de 3 anos. Muitos vão acreditar, mas muitos vão te rejeitar. E ele diz, eis-me aqui, envia-me. Você vai sentir sono que você nunca teve, porque Deus não dorme, mas lá você vai dormir, eis-me aqui, envia-me. Você vai sentir cansaço, eis-me aqui, envia-me. Você vai sentir fome, eis-me aqui, envia-me. Você vai sentir dores, eis-me aqui, envia-me. Depois de 3 anos ou 3 anos e meio, sabe o que vai acontecer? Eles vão te crucificar. E Jesus olha para o Pai e diz, eis-me aqui, envia-me. Você vai morrer na cruz. E Jesus diz, eis-me aqui, envia-me. Tem mais. Você vai ser colocado numa sepultura por 3 dias. Você vai experimentar a morte. O imortal vai se tornar mortal. Você vai experimentar a morte. E você vai ficar lá 3 dias. E Jesus olha para o Pai. Eu sou a resposta para a salvação da humanidade. Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. É por isso que você é salvo. Você só é salvo porque Jesus um dia disse para o Pai, eis-me aqui, envia-me. Eu sou a resposta para a salvação da humanidade. É por isso que você é salvo. Não é por causa da placa da igreja, não é por os atos religiosos, é por aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém? Mas tudo começou com a decisão dele lá na glória. Eis-me aqui, envia-me. Portanto, quando Isaías disse, eis-me aqui, envia-me, ele estava repetindo o que Jesus já tinha dito para o Pai. 2 histórias reais e a gente encerra. Eu quero orar com você hoje à noite. Por favor, eu vou encerrar em 5 minutinhos ou 10. Segura um pouquinho. Olha para mim.
Um dia um médico, lá da Inglaterra, que tinha cursado uma das maiores e melhores faculdades de Londres, ele ouviu falar da necessidade dos africanos ouvirem a palavra de Deus. Ele ouviu falar da África, e ninguém até então tinha ido para lá como missionário. E esse médico promissor, que estava começando muito bem sucedido. Eu quero falar essa história porque às vezes você está muito acomodado. O cristianismo ocidental hoje só quer saber de ganhar dinheiro e prosperar. Esqueceu de ganhar vidas para Jesus. Não tem nada a você prosperar. Você deve prosperar, desde que você use tudo isso para ganhar almas para Jesus. Porque tudo isso vai virar cinza, mais cedo ou mais tarde. E se você não usar isso para ganhar vida para Jesus, sua vida não faz sentido. E esse médico foi para a África. Ele deu a vida pela África. Na verdade, ele desbravou a África. Ele ganhou muita gente, pregou o evangelho. E ele morreu numa choupana entre os indígenas. Nós tivemos missionários na África muitos anos. Eu mandei missionário para tantos lugares. Eu já fui à África várias vezes. Uma delas, eu fiz um caminho ali em Botsuana, até a divisa do Zaire, me parece que é isso. Esse caminho que o David Livingstone tinha feito. Bem próximo, na divisa, tem um monumento a David Livingstone, onde ele morreu. Um dia ele morreu lá, orando. Enquanto ele orava, ele morreu. Os ingleses mandaram buscar o corpo dele para fazer uma homenagem a ele. Diz a história que quando eles chegaram lá, o corpo dele estava lá. Então os indígenas disseram: olha, vocês podem levar o corpo dele para a Inglaterra, mas o coração dele é nosso. Abriram o peito dele, tiraram o coração e enterraram em solo africano, dizendo: ele nos amou, ele deu o coração por essa terra. Quando chegou em Londres, foi feito um grande desfile em carro aberto. E ao lado do carro, um senhorzinho, cabelos brancos, de 80 anos, ao lado, e não parava de chorar o tempo todo. O tempo todo. Então o repórter chegou perto daquele senhor, de 80 anos, um pouco mais, e disse: por que o senhor está chorando tanto? Por que o senhor está do lado desse cortejo, desde que começou até aqui? E ele disse: porque nós éramos da mesma faculdade. Quando o avivamento veio, Deus chamou a mim e a ele. Ele obedeceu. Como médico, ele deu a vida. Eu fiquei aqui. Eu ganhei muito dinheiro. Eu prosperei. Mas o que eu fiz não vale nada. Porque eu era chamado junto com ele. E eu estou chorando porque agora não dá mais tempo. Agora não dá mais. Se Deus está te chamando hoje, meu irmão, se você quer ser a resposta, não espere a aposentadoria, seja a resposta agora. Seja a resposta agora. Agora. A última história, verdadeira, há um pouco mais de 100 anos atrás, há uns 100 e poucos anos atrás, houve uma perseguição na antiga Morávia, naqueles povos ali da região gelada da Europa. Um rei assumiu o trono e começou a perseguir o que ele chamava de protestantes. Então 16 mil famílias saíram da Morávia e foram procurando abrigo, famílias cristãs, protestantes. Um grupo desses cristãos que vieram da Morávia e dos povos, eles pararam na província de um conde chamado Zinzendorf. E eles começaram a orar na província. Era um conde que era cristão, um conde rico, que era muito rico no começo, que desde os 6 anos escrevia cartas para Jesus e jogava pela janela do palácio, dizendo: Jesus, manda os teus anjos pegar a minha carta e usa-me para o teu propósito. E logo que ele cresceu, se casou, ele entendeu um dos propósitos, que era hospedar os irmãos morávios. Eles ficaram nas suas terras e eles começaram a orar.
E Deus mandou um avivamento. É a única igreja, é o único avivamento que uma vigília de oração durou mais de 100 anos, ininterruptos, 24 horas por dia. Esses irmãos oraram mais de 100 anos, 24 horas por dia, por escala, sem nunca parar. E Deus mandou um avivamento poderoso. Um dia eles estavam orando. Me parece que eu não estou recordando bem a data em que eles estavam orando. E Deus, era agosto daquele ano, eu estou esquecido do ano, mas você depois pesquisa. Deus mandou o Espírito Santo. Houve um derramar tão poderoso. Os jovens todos se tornaram missionários. Nasceu um movimento chamado Missionários Sem Volta, porque eles iam e davam a vida lá. Teve missionário, teve jovens de 20 anos, 2 deles que se venderam como escravos para evangelizar os escravos de uma ilha ao leste da Índia, e nunca mais voltaram. Mas um dia, depois que todos os rapazes tinham ido para missões, não tinha mais rapazes na igreja, todos tinham se tornado missionários. O conde Zinzendorf, já senhor, ele foi participar de uma conferência. E quando ele estava na conferência, 2 esquimós estavam lá, que tinham vindo de terras longínquas lá do Alasca, começaram a falar com ele. Nós ouvimos o movimento missionário que o senhor mandou para tantos lugares, por favor, envie alguém para falar de Jesus para nós. Ele disse: nós não temos mais dinheiro e nós não temos mais ninguém para mandar. Nós não temos condições mais, acabou. E ele voltou para casa, e ele estava orando. Jesus veio até ele numa visão e disse: manda o oleiro. Eu vou encerrar aqui. Manda o oleiro. Era um homem simples que só sabia fazer aqueles vasos de barro. Manda o oleiro. No outro dia, o conde gostava de obedecer imediatamente. Ele mandou chamar o oleiro para uma conversa, que era membro da igreja. E ele disse: eu estava orando. Os esquimós lá do Alasca me pediram para enviar um missionário. Eu não sei onde fica o Alasca. Eu não tenho dinheiro para te enviar. Não tenho dinheiro nem para a sua passagem. Tem mais, se você for, você nunca mais vai voltar. Pensa bem se você quer ir. Mas Jesus disse que é você o escolhido para ir dar a vida entre os esquimós. Aquele oleiro, era tarde, olhou para o conde e disse: me dá 2 minutos para orar. 2 minutos. Ele baixou a cabeça. Em 2 minutos ele levantou a cabeça e disse: me dá um par de sapatos usados e eu irei. Parece que aquele homem não tinha nem um par de sapatos. Eu só preciso de um par de sapatos usados e eu irei amanhã. O conde disse: amanhã você terá seu par de sapatos. O oleiro foi para casa. No outro dia, por volta das 7:30 da manhã, o conde estava na porta da casa do oleiro. Eu estou falando a mais pura realidade para você. É uma história recente, porque 100 e poucos anos, deve ter 120, 130 anos, não mais. O conde olhou, foi até a casa do oleiro e começou a bater na porta. A vizinha do lado veio e disse: ele não está mais aí. Ele pegou as poucas coisas que ele tinha e deu para mim. E ele disse que Deus tinha chamado ele para pregar o evangelho para os esquimós e que eles não podiam mais esperar. Ele já foi, seu conde. Olha para mim. Sem salário, sem volta, sem passagem. Ele pediu um par de sapato e nem isso ele levou. Mas eu quero te dar, a história não encerra assim. Tudo isso que eu estou te falando você pode confirmar. Tudo que eu estou te falando, você pode confirmar nos livros, você pode confirmar até nas mensagens do YouTube, pode pesquisar. Eu quero te dar um dado, hoje, porque aquele oleiro pediu apenas um par de sapatos usados. Hoje, mais de 50% dos esquimós são convertidos a Jesus Cristo de Nazaré, porque um homem pediu apenas um par de sapatos e disse: eu estou aqui, eu sou a resposta para os esquimós. Fique em pé.
Um oleiro disse: eu sou a resposta para os esquimós. E hoje mais de 50% deles são convertidos a Jesus. Eu não vim aqui te contar a história. Eu vim aqui desafiar você pelo poder do nome de Jesus. Se você ama Jesus e se você quer ser a resposta, isso começa na tua casa, na tua rua, no teu bairro, nessa cidade, e pode ir para as nações. Você quer ser a resposta? Se você quer ser a resposta, então sai do seu lugar, vem até aqui. Vem até aqui. Isaías disse: eis-me aqui, eu sou a resposta. Jesus disse: eis-me aqui. Você está salvo por causa disso. Se hoje, eu quero pedir ao pessoal da galeria, responda esse apelo em nome de Jesus. Se você quer ser a resposta desta galeria também, venha até aqui. Faz alguma coisa. Porque lá na eternidade o que vai contar são as almas que você vai levar. Não importa a tua profissão. Não importa o que você faz. Você só precisa dizer para Deus: eu me levanto como resposta. Eis-me aqui. Podemos cantar enquanto as pessoas estão vindo ainda. Se podemos. Pode dar mais um passo para frente. Digno dessa canção, só tu és sim. Digno do meu louvor, só tu és sim. Digno da minha vida, tu és sim. Oh, eu sou teu.